Fala, Cirilo, um abraço para você também, pro Léo Figueiredo, pro Panzi, todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Já estou aqui no aeroporto de Confins, daqui a pouco embarcando para São Paulo. O Cruzeiro também vai embarcar à tarde para a capital paulista para esse duelo contra o tricolor do Morumbi, contra o São Paulo. Jogo amanhã no Morumbis às 18h30, sequência do Campeonato Brasileiro. A retomada do Campeonato Brasileiro teve aquela parada por conta de toda a tragédia no Rio Grande do Sul, mas agora está tendo esse recomeço da competição, essa volta do Campeonato Brasileiro, e é um duelo dificílimo, é um clássico do futebol brasileiro, com o Cruzeiro também se preparando para esse confronto. Então fecha a preparação agora na Toca da Raposa, os jogadores almoçam e depois seguem viagem aqui mesmo de Confins rumo a São Paulo. Deixa eu trazer o goleiro Anderson, ele que fez uma boa partida contra a equipe da Universidade Católica do Equador. Na última quinta-feira, vitória do Cruzeiro 1-0, essa classificação direta, né? Já pegando o passaporte, encaminhando para essas oitavas de final da competição. Cruzeiro que volta a disputar uma competição internacional e conseguiu essa classificação direta, venceu os últimos 3 jogos na Copa Sul-Americana. O goleiro Anderson, que foi decisivo, boas defesas, boas intervenções no jogo contra os equatorianos. E ele fala sobre esse bom momento com a camisa celeste. Anderson. Feliz com o meu desempenho nas últimas partidas. Acho que vem conseguindo ajudar bastante a equipe nos resultados. E acho que o goleiro de time grande tem que ser assim, né? Claro que um momento ou outro a gente não vai conseguir defender uma coisa ali, vai falhar, é normal. Esse é o futebol, a vida, no trabalho de todo mundo é assim, todo mundo erra. Mas fico feliz de estar demonstrando que eu posso estar contribuindo com a equipe dentro de campo. E também com o ótimo momento que a gente vem passando, né? Várias partidas com vitórias aí, sem tomar gol, que é fundamental, porque quanto menos gol você toma, mais perto de empatar ou vencer a partida você tá, né? Então fico feliz com o ótimo momento que a gente vem passando. A gente tem um jogo muito difícil agora no domingo contra o São Paulo e vamos lá buscar a vitória lá, o máximo possível, que a gente, independente do adversário, a gente não muda o nosso estilo de jogo. Né? É legal você falar isso, porque são 5 jogos sem perder, 3 na Sul-Americana. O Cruzeiro deu essa arrancada que foi importante para classificar, bater em primeiro lugar, né? E no Brasileiro agora tem a retomada, e num jogo que é clássico do futebol brasileiro, que você bem lembrou. Sim. Cara, oscilamos muito ali no começo do campeonato, foram 3 empates que acabou nos prejudicando um pouquinho. E graças a Deus ele nos deu uma oportunidade de a gente voltar aqui hoje e resolver na nossa casa, né? Com o apoio do torcedor, que lotou o Mineirão hoje aqui, mais de 55 mil. E, cara, tudo isso foi um conjunto de fatores que valeu a pena para que fizesse a gente sair classificado com a primeira colocação hoje. Mano, só tem uma impressão, queria que você falasse, o clima deu uma... O clima tá leve com essa boa fase, com algumas mudanças que tiveram recente. O clima tá leve na toca, não que não esteja com responsabilidade, mas tá um clima mais gostoso? Cara, acho que a gente sempre teve um clima muito bom assim, né? É óbvio que com resultados ruins, você acaba parecendo que o clima tá meio... Mas com certeza o clima melhora com... Pô, você tem um ótimo desempenho, ótimas vitórias, empates muito importantes fora de casa, vitória fora de casa e dentro de casa você jogando bem com o apoio da sua torcida, classificando sempre. Então, claro que isso deixa o clima muito mais leve, mas a gente sabe onde a gente tem que chegar, né? A gente tá pezinho no chão ainda, classificamos em primeiro, mas passando um pouquinho de perrengue ali, que não precisava, mas, cara, conquistamos nosso objetivo principal e daqui pra frente é focar mais ainda, porque tem muitos jogos pela frente. Né? Como é que você viu aí o Cássio? Legal também tá no campo ali, a torcida, vai receber né? Mais um aí pra aguentar aí o treino do Robertinho contigo. Cássio tem muito pra agregar com a gente aí, vai ser uma competição muito sadia. Cara, gente boa. Muito gente boa, tranquilaça, assim, muito humilde pra conversa sobre tudo. Tem curiosidade bastante coisas do clube, a gente pergunta muito também sobre lá, como que eram as situações lá. E, cara, vai ser muito bom, uma competição sadia, com respeito, claro, entre os 4 que estão aqui no profissional, né? Todo um trabalho muito forte no dia a dia, porque é isso, cara. Quando você tem oportunidade, você tem que demonstrar que tá pronto, né? E isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente muito bom de todos os goleiros. Palavras então do Anderson com a gente aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu vou passar a bola para você aí, Cirilo, para você rodar também com os nossos comentaristas. O Cássio vai ser o titular do Cruzeiro, isso é inegável. Todo mundo sabe do que representa o Cássio. Já recebeu, melhor dizendo, a camisa 1.
vai ser a referência dessa equipe do Cruzeiro, mas precisamos lembrar que o Anderson está cumprindo o papel. No início teve aquela falha no jogo contra o Atlético, enfim, ficou marcado por aquele lance, mas depois o que dá para ver é um Anderson bem seguro e bem tranquilo no gol do Cruzeiro, Cirilo. Pois é, Emerson Pansieri. Pansieri tá em Confins, já no embarque para São Paulo, amanhã 6h30, o duelo contra o Tricolor no estádio do Morumbis. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço. Tudo certo. E tá tudo certo pro Anderson também, né? Boa notícia pro Cruzeiro, tá pegando o Anderson, hein? Por enquanto tá tudo certo pro Anderson. Por enquanto sim. Na verdade tá tudo certo pro Cruzeiro, que o goleiro tem ido muito bem, quando acionado tem aparecido bem, feito boas defesas. Dá pra dizer que no último jogo contra a Católica, no primeiro tempo, ele salvou o Cruzeiro. As duas grandes oportunidades da primeira etapa foram do adversário. O Anderson fez duas belíssimas e importantíssimas intervenções. Só que ele sabe, todo mundo sabe, nós sabemos que dali a 40 e poucos dias ou menos, o Cássio será o goleiro titular do Cruzeiro, pela história, pelo tamanho, pela qualidade que o Cássio tem. Tenho certeza que o dia a dia vai demonstrar isso também para o Seabra. E o Anderson está ciente, mas está trabalhando muito e demonstrando para o torcedor do Cruzeiro que, porventura, se necessário, daqui para frente, precisar dele, ele é um cara que corresponde e é bom goleiro. Agora, goleiro precisa de sequência, né? Você vê que a cada jogo que passa, o Anderson melhora, ganha mais confiança no jogo com os pés, no jogo com as mãos, só que o Cruzeiro vai ter o grande teste agora. Os últimos 6 jogos em que o Cruzeiro sofreu pouquíssimos gols, sofreu um, né? O gol contra do Lucas Silva, todos eles com equipes inferiores. Vitória, Atlético Goianiense, La Calera, Aliança, Católica. Agora pega um São Paulo, com ataque poderosíssimo, com jogadores vivendo grande fase, o time vivendo uma grande fase, jogando fora de casa, lá no Morumbis. Então, é a hora de dar a resposta. É a hora de falar para a imprensa, para o torcedor, olha, nossa defesa tá consistente, não sofre gols porque nós somos bons, não porque os adversários são inferiores. É o grande teste para o sistema defensivo do Cruzeiro e lá na frente continuar fazendo, se não tomar gol, o mínimo já garante uma vitória. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, Edu, um ótimo sábado a todos. Jogo bom para voltar ao Brasileiro, hein, Léo? São Paulo e Cruzeiro neste domingo, o que você espera dessa partida? São Paulo que é, no momento, o 5º colocado, Cruzeiro é o 6º, com um jogo a menos, aquele duelo direto contra um adversário que tem jogado bem, né, Léo? O São Paulo vem de um grande momento com o Zubeldia, né? Ele conseguiu dar uma organizada na casa, São Paulo vem invicto desde que ele assumiu. Então, é um grande adversário que o Cruzeiro terá pela frente, vem empolgado, conseguiu uma ótima vitória contra o Tajeres na Libertadores, se classificou em primeiro, e só pelo fato de ser um Cruzeiro e São Paulo já é um jogo diferente, é um clássico do futebol brasileiro, já decidiram títulos importantes, então é um jogo pesado. Vai ser um jogo pesado por causa das camisas, vai ser um jogo pesado por causa do estádio, né? São Paulo, o Morumbis deve estar cheio, a torcida está empolgada, e vai ser um jogo pesado porque o São Paulo tem uma equipe superior à do Cruzeiro. Então, diferentemente, a gente falava sobre isso ontem, né, Edu? Diferentemente dos adversários anteriores, onde a defesa do Cruzeiro esteve muito bem, não sofrendo gols, mas se você fizer um recorte recente do time do Cruzeiro, é o adversário mais forte que o Cruzeiro vai enfrentar, e jogando na casa do adversário. É um dia para o Cruzeiro ter uma defesa bem forte, mas é um dia em que todo mundo precisa ser muito mais assertivo. Não só a rapaziada lá atrás, não só o Anderson, que tem feito boas defesas. Marlon e William serão muito importantes, principalmente na defesa, porque costumeiramente são importantes numa chegada ao ataque, vão ter que defender muito bem. Lucas Silva, que fez um bom jogo, que é uma boa notícia, né? O Lucas estava devendo, fez um bom jogo contra a Católica. Vai ter que marcar muito no meio, vai ter que ajudar o Romero. Matheus Pereira, que é o craque do time. Se tem alguém que não precisa marcar, é o Matheus Pereira, mas vai precisar marcar. E a turma lá da frente também. Então a marcação começa desde lá da frente até lá atrás. Se conseguir deixar o São Paulo desconfortável a ponto do São Paulo se desarrumar um pouco em busca de gol, vem aí a chance de ganhar o jogo para conseguir um golzinho lá. Agora, o empate já é um ótimo resultado, Cirilo. É importante respeitar o momento que o Cruzeiro vive dentro do campo. Fora do campo, é ótimo, é lindo, é de expectativa lá no topo. Mas dentro do campo, o time ainda tem sérias limitações. Então vai ter que se desdobrar para jogar com o São Paulo. Só um parêntese, Cirilo. A gente tá falando de goleiro do Anderson, né? A CBF desmembrou a tabela com datas. O Cássio não vai estrear contra o Corinthians por 3 dias, hein? É brincadeira, né?
por 3 dias ele não vai fazer sua estreia contra o Corinthians, seria espetacular. Seria Porque seria um momento, assim. Até nisso a CBF erra, né? Mas eu acho que o Cássio tá comemorando, tá? Com certeza, Cássio, cara. Melhor evitar, né? Mas ia ser legal pra caramba. Com né? certeza. Ia ser E esse jogo, Mineirão ou Arena? É Mineirão. Ah, tá. Um domingo, 11 da manhã. Ia ser legal pra caramba. Dia Porque, 7. porque vai ter a volta, então, né? Vai ter Vai o jogo ter da o volta. jogo da volta, que é o Aí ele vai Cássio jogar. enfrentando o Corinthians na Arena Corinthians. E qual será a recepção? É verdade. Vai ser o primeiro contato dele com Eu acho o que vai clube. ser positivo. Eu também acho. Também creio que sim. Também creio que sim. Num primeiro momento, pré-jogo, né? Quando a bola rolar, muda. Aí depende muito do jogador, né? Porque o cara, às vezes, o cara passou uma vida ali dentro, né? Tem um episódio do Casagrande, que jogou no Corinthians quase a vida inteira, foi jogar no Flamengo. Aí o Flamengo foi jogar contra o Corinthians em São Paulo, a torcida do Corinthians cantou: Casão, seu lugar é no timão. O Casagrande não jogou nada, falou que ele ficou completamente sem graça, não sabia o que ele estava fazendo. Então, isso não pode acontecer com o Cássio, não. É verdade. Deixa eu voltar com o Emerson Pansieri. Mais informações do Cruzeiro. Fala aí, Pansieri. Pois é, pra gente voltar então para trazer mais informações do Cruzeiro, essa preparação sendo feita na Toca da Raposa, e eu quero ver a lista de relacionados. Acredito que não vai ter nenhum problema o técnico para esse confronto. Pode até repetir os relacionados para esse confronto, né? Pensando no duelo contra o Universidade Católica do Equador, projetando essa partida contra o Tricolor Paulista. Então, o Cruzeiro, se a gente for pegar em consideração, pode colocar o mesmo time. Muita gente falou do Verón, foi o primeiro jogo do Verón como titular, e ele foi um jogador que no primeiro tempo teve algumas bolas, inclusive, para colocar o companheiro na cara do gol, né? Deu assistência, mas aí o companheiro pecou na finalização. Pode ter repetição do Gabriel Verón? Vamos ver, talvez sim, né? Já que não tem o Arthur Gomes para esse confronto, segue o tratamento devido a esse problema, né? O edema que ele tem na coxa e está em recuperação. Então, para a gente já trazer aqui uma provável formação do Cruzeiro, com Anderson no gol, que falou com a gente, o William, João Marcelo, Zé Ivaldo e o Marlon, Lucas Homero, Lucas Silva, Barreal com o Pereira. No segundo tempo, vou falar do Matheus Pereira. E aí na frente, a presença do Verón com o Rafa Silva, o autor do gol da vitória diante da Universidade Católica do Equador. É o Cruzeiro para buscar esse resultado. Então, o time celeste viajando à tarde para São Paulo, vai ficar hospedado ali no Morumbi, e a equipe já nesse foco, nessa preparação para esse confronto tão importante, o Cruzeiro que retoma o Campeonato Brasileiro para essa partida contra o Tricolor Paulista, com também esse desejo e essa vontade de vencer. O Cruzeiro quer manter esse bom momento dentro do campeonato, né? Juntando também o Campeonato Brasileiro com a Copa Sul-Americana, são 5 jogos sem perder. O Cruzeiro quer manter essa boa escrita. Deixa eu falar sobre o Mina, porque uma informação também do nosso Guilherme Pio, o Simone Rondanini, que é empresário dele, inclusive empresário do Valverde, por isso ele vai estar até acompanhando esse duelo da final da Liga dos Campeões, vai acompanhar o Valverde. O Rondanini tem chegada prevista para uma reunião no dia 5, então deve se reunir com o Alexandre Matos no dia 5 de junho. Deve acontecer esse papo, essa conversa, então, na quarta-feira, para que possa chegar um denominador dessa história do Mina. O Mina que tem o interesse de voltar à América do Sul para uma condição legal. Não é para voltar de qualquer maneira. Tem que voltar numa condição legal. E aí vem o Cruzeiro com essa proposta que tem tudo para ser também aí aceita pelo jogador. Sabemos do Internacional, sabemos de outros clubes, mas o Cruzeiro tem aí a força do Matos, que conhece bem a família do jogador, que conhece bem o jogador, e isso pode ser importante e decisivo na hora de fechar o acordo. Essa matéria está no nosso itatiaesporte.com.br, mas é isso também para a gente trazer nesse primeiro tempo do Cruzeiro, essa questão do Mina, porque muita gente pergunta, depois do Cássio vem quem? Depois do Cássio vai chegar mais quem? Tá aí essa questão do Mina podendo bater a porta do Cruzeiro para ser contratado. Zagueirão, hein? Para ser mais uma opção para o técnico Fernando Seabra. Para a gente falar do Cruzeiro aqui na Itatiaia, é o segundo tempo do time celeste em nome de Betfair. Olha só, essa questão do Matheus Pereira é importante a gente explicar, porque o Matheus Pereira ainda não assinou o contrato com o Cruzeiro. Tem algumas questões aí, né, de tributos, enfim, algumas questões importantes que são avaliadas nesse momento para que o jogador fique na Toca da Raposa.
para que ele fique no Cruzeiro. Tinha uma possibilidade dele assinar esse contrato ali no início da semana, ali na terça-feira não assinou. Ontem também não assinou. Hoje, dia de trabalho e treino e viagem, então. Mas semana que vem vai ter uma folga aí por conta da data FIFA. E aí o jogador pode dar uma descansada, pode arejar a cabeça e pode pensar nessa renovação do Cruzeiro, na verdade nessa assinatura do Cruzeiro, para que ele possa ficar, para ele possa permanecer no Cruzeiro. É um contrato de empréstimo do Al-Hilal com o Cruzeiro até o dia 30 de junho, então essa situação precisa ser desenvolvida e resolvida neste mês. Essa é a perspectiva e essa é a tendência. Há uma possibilidade dele ficar? Óbvio que há. E há as tratativas há bastante tempo, ainda desde a gestão do Ronaldo. Agora, o Matos está tocando o caso, está tocando o assunto, mas a tendência é que o Matheus Pereira possa então pensar, raciocinar, ficar tranquilo e quem sabe assinar esse contrato que o torcedor do Cruzeiro tanto deseja, né? A permanência do MP10, que amanhã tem esse duelo importante com o São Paulo. Sobre Matheus Henrique, o volante, o Fábio Melo realmente esteve aqui em Belo Horizonte, até acompanhando o Verón. A intenção do Cruzeiro é ter o jogador, é jogador do Sassuolo, outras equipes querem, o atleta querem sim, mas vamos continuar acompanhando. Tem muito tempo para resolver essas questões e tem muito tempo também que o Cruzeiro quer dar também uma fortalecida nesse grupo. Desde a chegada do Pedro Lourenço, é fato que o Cruzeiro quer ter um time mais fortalecido pensando na sequência da temporada. Daqui a pouco então, tendo a lista de relacionados, os jogadores que viajam rumo a São Paulo para esse duelo contra o Tricolor Paulista. Seguimos aqui acompanhando tudo do Cruzeiro, Cirilo.